Rádio Web Sementes da Boa Nova apresenta agora Cursos Online, a sua oportunidade de aprender um pouco mais e interagir conosco. Um oferecimento, Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aí iniciando as nossas atividades doutrinárias, de estudos nessa quarta-feira. E para quem não nos conhece, nós somos aí do Centro Espírita Joana de Ângeles, o centro de Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo. Além disso, gente, nós temos a nossa rádio web Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte do estado de São Paulo. Quem quiser curtir a nossa rádio, vai lá na Play Store, digita lá Rádio Web Sementes da Boa Nova, e aí no resultado inicial vocês vão lá, instalam no teu celular, no seu tablet, e aí vocês vão curtir a nossa programação 24 horas, tá certo? Além disso, quem quiser escutar no Windows, basta entrar em nosso site, e ali vai ter uma aba, Rádio Web, e aí então terá o player lá que você poderá então escutar também a nossa rádio. Nós temos lá as melhores músicas espíritas do Brasil, audiobooks, podcasts, entrevistas, enfim, uma infinidade lá de atividades, tá certo? Vamos agora dar o início às nossas atividades. Eu vou colocar a nossa vinheta e na sequência, então, a gente inicia o estudo da noite. Então, vamos lá. Isso aí, lembrando, que todas as nossas atividades, as nossas lives, todos os nossos estudos eles ficam gravados nas nossas páginas das redes sociais e também no nosso site. O endereço é www.sementesdaboanova.org. Lá no nosso site vocês vão encontrar tudo em ordem cronológica. Nós temos uma novidade lá no site também, nós inauguramos a página de audiobooks.
Então, nós estamos lá mais ou menos com quase 200 audiobooks, todos eles, né? Que você pode baixar em MP3, você pode escutar no seu celular, no seu tablet e também ouvir no próprio site. Nós temos a codificação, obras de André Luiz, obras de Emmanuel, obras de Divaldo, de Zíbia Gasparetto, enfim, vários livros lá, tá certo? Então, quem curte audiobooks, vai lá no nosso site e vocês vão ter lá uma centena de audiobooks para baixar ou escutar, tá certo? Bom, vamos então iniciando neste momento, rogando ao nosso Mestre Jesus que nos ampare e nos ilumine, aos benfeitores que conosco convivem, que nos deem a sustentação, a serenidade, o equilíbrio, a paz de espírito, para que possamos neste momento todos juntos estarmos conectados com a espiritualidade luminosa, recebendo esses eflúvios de paz, de amor, para podermos absorver os ensinos da noite, mas acima de tudo colocá-los em prática em nossas vidas. Mestre Jesus, abençoa todos os irmãos aqui presentes, aqueles que nos escutarão no futuro. Todos eles recebam de ti o que for necessário para continuar firmes no propósito do bem, do amor e da caridade. E assim, então, iniciamos esse estudo com a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Isso aí. Olha, vamos pegar os nossos livros, né, de estudo, nós paramos aí na parte 2ª, capítulo 2, questão 142. Antes disso, vamos cumprimentar as nossas amigas maravilhosas que estão sempre conosco, a Marilza Bilardi, a Aquiline Rara, a Marlene, a Nani Maktub, a Esther Aurigema, a Maria Gomes e outros que estão aí, mas ainda não colocaram o nominho deles lá. Todos vocês recebam de nós o carinho, a alegria por estarmos juntos sempre, né? Estudando, nos conectando nesses elos de amor, fraternidade e esclarecimento. Deus abençoe a todos. Então vamos lá, gente, para a questão 142, que diz o seguinte: que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? E a resposta: o espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Bom, para que a gente possa compreender com mais profundidade, né, essa questão, lembramos que até a semana passada e a retrasada estávamos trabalhando assuntos como a alma, né? A alma há muitas definições, muitas divergências nessa palavra, e o que importa é que nós aprendemos que nós podemos falar alma quando o espírito está encarnado e chama-se espírito quando então está desencarnado. Mas voltando à questão aqui, ele está perguntando se a alma vai se completando, né, na criança até determinado momento. Então, para a gente entender com mais profundidade a isso, nós vamos recorrer à obra chamada Missionários da Luz, onde André Luiz nos explica, né, que a alma inicia o seu processo de ligação perispiritual na concepção e vai terminar esse complexo, vamos dizer assim, desenvolvimento e essa complexa ligação aos 7 anos de idade. Então, vamos nos recordar com mais profundidade todo esse processo. Então, veja bem, quando vamos reencarnar, né, estamos lá na espiritualidade, e a gente então traça o nosso roteiro reencarnatório, o tipo do corpo que teremos, se seremos negros, brancos, se seremos homens e mulheres, se seremos bonitinhos ou feinhos, magrinhos ou gordinhos, enfim, né? Todos os caracteres lá estão escolhidos. E aí, então, decidido a vinda na Terra, a espiritualidade, seja por maquinário,
ou então por espíritos capacitados, começam a nos envolver fluidicamente e vão diminuindo o nosso perispírito nesse processo de miniatura, onde nós vamos ficar mais ou menos na altura do futuro feto que irá nascer. Isso é, nós vamos reduzir e ficar pequenininhos, tá certo? E aí, então, de forma diminuta, pequenininhos, nós somos levados e conduzidos até a nossa futura mãezinha, que já está pré-acertado, já está acordado, já está combinado, que ela será nossa mãe, fulano será nosso pai, enfim, já está tudo combinado anteriormente. Não existe loteria e não existe o acaso, tá certo? É tudo combinado anteriormente. E aí, então, estando nós pequenininhos, começamos um processo de acoplamento magnético ao ventre materno, isso é, os nossos benfeitores, aqueles irmãos que dirigem esse processo da encarnação. E por isso que a encarnação, gente, a reencarnação é sempre algo divino, porque é sempre a espiritualidade luminosa que projeta a reencarnação e faz esse processo, inclusive até dos espíritos de ordem inferior. E aí eles reduzindo o nosso perispírito e acoplando magneticamente ao ventre materno, aí vai lá o casal naquela noite, então vai lá o papai e a mamãe, né? É introduzido dentro do canal vaginal mais de 300 milhões de espermatozoides. Cada espermatozoide contém uma sequência genética determinada. E aí, então, como você já está lá acoplado perispiritualmente, reduzido, você começa a entrar num processo de atração magnética com o espermatozoide que conterá as próprias informações da sua futura reencarnação. Quando você não consegue fazer isso pelo automatismo, então você recebe amparo por parte daqueles espíritos que estão lhe auxiliando nesse processo reencarnatório, e esse espírito então vai atrair magneticamente o espermatozoide que contém toda a base genética do seu futuro corpo. Então veja, não é o que vence a corrida até o útero, até o óvulo materno, não é o mais rápido, como popularmente se fala, mas é aquele que magneticamente produz as informações que estão já pré-programadas, isso é, não há acasos, né? Tudo certinho, tá, gente? É tudo certinho, correto. E aí, então, há a fecundação. É nesse momento que os primeiros laços fluídicos começam a ser conectados. Se nós, perispiritualmente, possuímos um corpo, e esse corpo, queridos irmãos e irmãs, é constituído de matéria espiritual, significa que cada célula do corpo perispiritual começa a se ligar fluidicamente ao corpo material. As subdivisões que vão acontecendo, né, celulares, a cada célula subdividida, ela é ligada por um laço fluídico do corpo perispiritual. E aí, então, vai se formando, né, forma-se ali as células, os tecidos, os órgãos, e aí a gente já está praticamente já constituído dentro da barriga da mamãezinha, tá certo? E aí nós, então, nascemos, né? Vemos ao mundo, e a partir deste momento ainda continua processos de ligação perispiritual com o corpo físico, lembrando que fisiologicamente os nossos órgãos vão maturando, né, determinado tempo de crescimento. E André Luiz, então, nos explica que essa formação, essa conclusão, essa ligação se completará aos 7 anos de idade. E a partir, então, dos 7 anos de idade, você está completamente ligado ao seu perispírito de uma forma total, completa, tá certo? Entrou aí, na sequência, a Maria Gomes, a Lucia Helena e a Olinda. Boa noite, Olinda, que Deus abençoe a você, a Lucia e a Maria Gomes, tá certo? Bom, entenderam essa questão, né? Então, lembrando que a alma vai se ligando, né? No caso, quando ele fala alma aqui, é o perispírito que está ali, obviamente, como o corpo fluídico da alma, tá certo? E aí, então, esse perispírito vai se ligando, laço a laço,
e a partir do momento do nascimento, ele continua esse processo e ele encerra essa ligação aos 7 anos de idade. Isso está lá no Missionários da Luz. Tá? Então vamos para a próxima questão. É a 143. Porque todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre então a figuras, a comparações que tomais como realidade. Veja quantas informações nós temos nessa resposta, né? Muitas vezes a gente vê disparidades, né, de espíritos relatando um assunto e respostas até antagônicas, né, sobre o mesmo assunto. Muitas explicações decorrem disso que ele falou. A primeira delas, nem todos os espíritos sabem das coisas, gente. Isso é óbvio. O que é o espírito, senão aquela pessoa que estava encarnada e desencarnou? Se aquela pessoa que estava encarnada não estudava, não tinha conhecimento, não se preocupava com as coisas, não corria atrás de um aprofundamento, de um estudo, vocês acham que após o desencarne, pumba, vai vir uma luz aqui e a pessoa vai ficar sabendo de tudo só porque desencarnou? É lógico que não, né? Vai continuar na mesma ignorância. Então, há N estados de conhecimento espiritual. Há espíritos já muito esclarecidos, há espíritos medianamente esclarecidos, há espíritos pseudo-sábios, aqueles que acham que sabem e querem impor o seu conhecimento. E há espíritos ignorantes, como há na Terra, gente, como há ao nosso entorno aqui na vida material, né? Tem gente que não sabe absolutamente nada. Tem gente que quer dizer que sabe, mas não sabe, né? Quer se passar por conhecedor. E tem gente que sabe bastante. Então é a mesma coisa, né? Não muda nada. A questão se trata da gente ter a capacidade de entender, de compreender, de assimilar. E para que isso aconteça, é necessário de nossa parte estudar. E nós vamos nos recordar, meus amigos, minhas amigas, que vamos dizer assim, o campo editorial espírita é um dos mais fecundos. Se nós vamos aí nas feiras dos livros, em especial na Bienal, nós vamos reparar que sempre há muitos estandes de editoras espíritas. As editoras espíritas estão sempre editando muitos livros, é um mercado editorial que sempre cresce. É óbvio que agora, com os e-books, né, com a internet, enfim, a situação dos livros está cada vez menos procurada, né? As grandes livrarias foram se fechando, enfim. Mas isso não significa que não há informações, edições de novos livros, de novas formas de você chegar a determinado assunto. Os e-books, né, estão aí estourando. E, resumidamente falando, há muitas informações. Agora, essas informações, há as informações corretas e há as informações errôneas. E aí a importância da gente ter esse conhecimento para saber discernir o joio do trigo. Então, nesse sentido, as informações que nos chegam, elas que nos chegam do além, tem que passar por nosso crivo, tem que passar pelo nosso entendimento. E por isso que ele está dizendo que muitos espíritos, conforme a sua condição, dizem uma coisa e outros dizem outra, e por isso que há conflitos, né?
E esses conflitos a gente se resolve sempre o quê? Com estudo e entendimento. Chegou a nossa querida Lília. Se assustou? Eu não vi que você me colocou na sala. Som tá alto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mário. Desculpa o atraso. Hoje não foi pela aula, foi pela falta de luz aqui na Praia Grande e por um quiprocó que deu aqui no meu prédio quando a luz voltou. Mas estou aqui. Tranquilo, sem problemas. Eu acabei de ler aqui a 143, agora vamos chegar na 144. Ok. Para ler já? Se você tiver no pique, já pode ler. Bora lá, vamos lá. Que se pode entender por alma no mundo? O princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com suas fantasias. Tem-se, às vezes, atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. Então, lembrem, né? A gente até estava comentando isso há pouco, que a palavra alma tem variadas especificações, né? Diversidades. E o que o mais importa nesse sentido é o cerne do que ela representa, né? A alma do mundo, como ele mesmo falou aqui, pode ter algumas características diferentes. Uma delas pode ser a união de todos os espíritos que, evidentemente, pertencem ao orbe terrestre. E essa união dessas almas vai formar uma alma coletiva, isso é, uma sintonia. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, então vejamos que a alma do mundo ainda é uma alma com muitas vacilações, muitas intercorrências de ordem inferior, porque a soma dessas individualidades traz ao mundo um monte de sofrimento ainda, né? Então, se a gente levar para a análise da alma do mundo como o conjunto das almas que participam da evolução do orbe terrestre, então chegamos à conclusão que essa alma do mundo ainda carece de elevação espiritual. Há aqueles que afirmam que a Terra, né, possui uma alma, no sentido da Gaia, né? O planeta Gaia, no sentido que Gaia seria uma espécie de, vamos dizer assim, ideologia terrena que conduz sempre à evolução em especial da natureza da Terra, como se fosse uma mãe, isso é, uma administradora que conduz o processo evolutivo da natureza terrestre. Então, há várias designações para essa palavra alma. O que importa é que, como a gente já entendeu, a gente se refere alma quando a criatura está encarnada. Isso é, o espírito que compõe essa criatura está encarnada. Desencarnou, pode chamar somente de alma, de espírito. Então, fica bem claro aí e a gente não se confunde, justamente porque essa palavra tem 1000 características, tá certo? Eu já dei uma boa noite para a turma aí, mas tem gente te dando boa noite aí, Lili. Tem, a Maria está dizendo que seja bem-vinda, muito obrigada, boa noite a todos que estão aí, a Marilza, a Quirina, a Marlene, a Nânia, a Esther, a Lúcia Helena e a Olinda. Obrigada, gente, boa noite para vocês também. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá, questão 145. Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Resposta. Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens que puderam enganar-se porque tomaram pela luz as suas próprias ideias, mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade.
Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo nos fará compreender. Nós temos que entender, né, gente, que a Terra, sob o comando de Jesus, é sistematicamente, vamos dizer assim, levada a o entendimento através das N filosofias que aqui apareceram. Se pegarmos lá o iniciar das civilizações, onde os livros vedânticos, né, os Vedas, que segundo as concepções científicas são as instruções mais antigas do planeta, traziam ali uma concepção já, vamos dizer assim, mesmo que simplória, da vida espiritual. Se nós pegarmos, por exemplo, no Velho Tibete, onde já inicia-se um processo de conhecimento através de Siddhartha Gautama, trazendo ao mundo a luz já da reencarnação, como o chamado ciclo de Sansara, o período do crescimento, o chamado período da iluminação. Se nós pegarmos lá no Antigo Egito, Hermes Trismegisto trazendo as 7 leis herméticas, mostrando ao homem já o ciclo das vibrações e tantas outras coisas. Se pegarmos na antiga Pérsia, Zoroastro já nos mostrando a verdadeira identidade divina, nos falando que Deus é Pai. Né? Se nós pegarmos já os filósofos gregos nos mostrando sobre várias ideias, inclusive a ideia de átomo, a ideia de alma, a ideia de espírito, nós vamos ter já vamos dizer assim, uma iniciação mais aprofundada sobre os conceitos filosóficos da vida. René Descartes, no século XVII, já nos falava que a sede da alma é a pineal, né, ou a epífise. Então, veja, aos poucos, sob o comando de Jesus, é permitido, através das influências espirituais e da encarnação desses espíritos iluminados, informações importantes que vão trazendo gradativamente às civilizações o conhecimento. Não se pode jogar o conhecimento de uma vez, gente. Isso seria insuportável para todos nós. Então, o conhecimento vem aos poucos, né? Ele vem sendo dado para nós em doses homeopáticas, viu, Lilian? É verdade. E sobre a verdade, como ela vem a cada tempo. Tem a questão 628, isso eu estou falando, gente, porque eu já estudei isso em outro estudo, né? E que ela fala, porque a verdade não esteve sempre ao alcance de todos. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. Então, a verdade que chega até nós hoje, ela já estava lá, só que nós não estávamos preparados ainda para esse entendimento, para esse conhecimento. Então, ela sempre aconteceu, só que, como o Mário falou, de tempos em tempos, ela vem sendo revelada segundo a nossa capacidade de entendimento. E não achemos, viu, Lilian, não achemos que o Espiritismo trouxe o suprassumo da verdade e está ali fechado e não vai vir mais nada. Vocês podem ter certeza, gente, virá ainda muito mais conhecimento, muito mais revelações, nos trazendo muito mais capacidade de observação dos mistérios divinos que ainda são muitos para nós, tá certo? É verdade. Vamos lá. 146. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Não, mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Em verdade, aqui, né, é tudo em termos metafóricos, né, gente? Porque a alma, ela é expansível. A alma não se reside nos limites do corpo físico. Ela é um campo energético, né? Capaz de expandir-se, e conforme a evolução dessa alma, a expansão ela é infinita nesse sentido. Por exemplo, se nós pegarmos a alma de Jesus,
Jesus não reside na face da terra, mas a sua alma se expande a cada situação em que exige da parte dele uma intervenção aqui no orbe terrestre. E a mesma coisa de Deus, né? Que é a alma suprema. Então Deus permeia todas as coisas, porque não se está encerrado em si mesmo. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança da divindade, então também a nossa alma ela é expansível, obviamente dentro das limitações a qual nós comportamos. Mas na medida que vamos evoluindo, a alma também se expande cada vez mais. E aí ele diz, aquele que trabalha mais com a mente, então o foco de expansão é maior centralizado nessa área mental, né? Aquele que trabalha mais as emoções, então, esse foco de expansão se emite mais pela área do coração, e assim sucessivamente. Mas isso é uma metáfora, porque, em verdade, a alma se expande toda, como um todo, tá certo? Ô, Linda, obrigada. Ela disse que já estava bom e agora em dose dupla melhor. Muito obrigada. E o chazinho na terça-feira estava espetacular, viu? Ah, teve chazinho na terça? Opa, chazinho especial que ela fez aí. Então agora nós temos chazinho em dose dupla, né? Isso aí. A Maria na sexta e o da Olinda na terça. Muito bom, muito bom. 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital, que o espírito se encontra de preferência nessa parte do nosso organismo, que é o ponto que se dirigem todas as sensações. Os que situam naquilo que consideram como o centro da vitalidade, a confundem como fluido ou princípio vital. Não obstante, pode dizer-se que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Mais uma vez aí, a pergunta é como uma metáfora, no sentido que determinada pessoa, o determinado modo de agir dela vai então impor a ela uma sede da concentração da sua alma, isso é, os esforços direcionados da sua força, vamos dizer assim, psíquica. Então, a gente pode dizer, por exemplo, uma pessoa que pensa em sexo 24 horas, aonde se concentra toda a energia dela? Se não nos centros genésicos, não é verdade? Então, nós nos potencializamos naquilo a qual nós nos identificamos. E por isso que Jesus dizia que o que sai da boca está repleto o coração, no sentido que nós, como um todo, temos tendências. E essas tendências focam os nossos centros de força a trabalharem de acordo com essas tendências. E nada mais, nada menos que a concentração das nossas energias psíquicas, que não deixa de ser uma emanação da nossa alma, gente. Então, tudo são figuras de linguagem, mas que representam a concentração dos nossos ideais, dos nossos anseios, dos nossos desejos, e a gente coloca nisso toda a potencialidade da nossa alma. Por exemplo, há aquela passagem célebre, né, em que um aluno chega para Sócrates perguntando para ele como é que fazia para ele ter o conhecimento, evidentemente, que Sócrates tinha, né? E aí, como Sócrates, na sua imensa sabedoria e esperteza, ele estava perto de uma tina d'água, ele pede para o aluno se aproximar e quando o aluno marca a touca, viu, Olívio? Dá uma marcada, ele pega a cabeça do aluno e enfia dentro da água e começa a segurar. E aí o aluno começa a se debater e ele continua segurando. Quando ele percebe que o aluno vai quase morrer, porque já não aguenta mais a vontade de respirar, ele tira a cabeça do aluno e diz assim: olha, no dia que você tiver a mesma vontade de respirar, ter a vontade de saber, aí você vai conseguir o conhecimento. Então, tudo, gente, não deixa de ser o quê? O nosso querer, a nossa vontade. E o nosso querer, a nossa vontade vai potencializar todas as forças do nosso ser psíquico, evidentemente a nossa alma. É por aí, viu, minha querida?
É um exemplo muito interessante, Mário, muito interessante. Vamos dar boa noite também para a Zenóbia Santos Fontoura, que acabou de entrar. Seja bem-vinda, Zenóbia. Boa noite, Zenóbia. Bom, agora a gente vai para a parte 3, materialismo. 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são geralmente levados ao materialismo? E a resposta. O fisiologista refere tudo ao que vê, o orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Essa questão é importante a gente ter como diretriz, né? Que os materialistas também não deixa de ser uma prova reencarnatória. Aquele que nasce, né, com o objetivo da ciência, e por esse objetivo ele precisa ser uma pessoa focada, uma pessoa centrada, uma pessoa lógica, uma pessoa objetiva. Portanto, a sua psique e toda a sua fisiologia não permitirá a essa criatura determinados devaneios ou determinados voos espirituais mais arrojados, justamente porque isso iria em desencontro aos seus objetivos encarnatórios. Portanto, muito difícil é para aqueles que vieram com essa conjuntura, essa missão, admitirem, por exemplo, a presença de Deus, a espiritualidade e tantas outras coisas. Então, temos que fazer, a doutrina espírita nos dá esse conhecimento, temos que fazer aí jus, né? Porque também ficarmos condenando os materialistas pelo fato de eles não nutrirem as mesmas ideologias espirituais que a nossa, nós temos que entender que também isso não deixa de ser um projeto reencarnatório e uma missão. E mesmo porque, como espíritos imortais, esse mesmo cientista de hoje pode ter sido um religioso falido de ontem, tá certo? E assim como nós aqui estamos como espíritas de hoje, fomos em algum momento cientistas num passado e materialistas, não acreditando em absolutamente nada. Lilian, isso que é maravilhoso na doutrina espírita. É isso que nos dá, vamos dizer assim, uma coisa especial, né? Porque, puxa vida, né? Todos nós temos milhares de oportunidades e já fomos milhares de coisas, situações, e tudo isso é experiência, né? Só a doutrina espírita dá essa explicação desse jeito. É verdade, porque não se trata deles, né? Não são eles que estiveram lá quando Jesus estava na crucificação, não são eles que estiveram lá, por exemplo, na noite de São Bartolomeu, somos nós. De alguma maneira, nós estamos passando por todas essas experiências. Isso que você falou é muito interessante, Mário, e é bom que todos nós tenhamos, porque para que a gente possa ter um entendimento, para que a gente possa avançar, a gente tem que passar a experienciar tudo. A gente tem que experienciar o materialismo para a gente poder desenvolver o nosso raciocínio lógico, poder contribuir de alguma maneira com experimentos, com avanços na área da ciência, né? E quando a gente olha para as outras religiões que nos limitam, né, a ser aquilo que nós somos e pronto, acabou, a gente olhando para a nossa doutrina espírita, isso é um conforto muito grande. Um conforto muito grande, porque a gente sabe que nós passamos por encarnações que nos trazem experiências com muita dificuldade, mas também nós passamos, e toda essa dificuldade ela nos traz, numa outra encarnação, possibilidades de um grande avanço, de melhora. Né? E uma das provas que ser materialista ou cientista, enfim, aquele que não acredita em nada e que está voltado apenas para a ciência e a matéria, não ter nada a ver com caráter ou com moralidade, há muitos materialistas e cientistas que são boníssimas pessoas, têm um coração muito generoso, muito mais do que muitos religiosos que professam a religião, mas o coração de pedra. Então,
lembremos, gente, que ser materialista, ter religião ou não ter, não é condição sine qua non de evolução espiritual, apenas experiências reencarnatórias, onde naquele presente momento ele está colhendo as experiências específicas para o seu espírito imortal. Então não confundamos as coisas, né? A pessoa que não acredita em Deus com bondade, tá certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Questão 148. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que os valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo, não se abre ante eles, diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. Tem uma nota. Só um pouquinho antes da nota aí, mais uma vez fica claro aqui que o materialismo não está implícito maldade ou outro sentimento, né? Nós temos que lembrar que o materialismo é uma condição que pode levar o homem a ser uma criatura melhor ou a ser uma criatura pior, né? Pelo próprio fato da sua execução daquilo a qual ele está predestinado. Então, por exemplo, um cientista, ele pode utilizar todo o seu vigor, a sua visão, vamos dizer assim, materialista das coisas, para, por exemplo, criar uma vacina contra uma doença, tá certo? E essa vacina vai salvar milhares de pessoas. Como ele pode pegar essa sua visão materialista e criar uma droga sintética para destruir milhares de lares através da drogadição. Então, veja, não é o materialismo que vai determinar se a pessoa vai ser boa ou não, mas sim o que ele faz das suas ações como materialista, isto é, o livre-arbítrio humano, tá certo? Lembremos que Einstein, a cabeça mais elevada, né, cientificamente que teve aqui, segundo algumas pessoas, outras dizem que não foi ele, mas ele era uma pessoa que dizia acreditar em Deus, em especial no Deus de Spinoza, né? Então, há muitos cientistas que acreditavam em Deus, acreditam em Deus, e outros que não, né? Agora, o mérito daquilo que eles realizam é que realmente vai condizer moralmente o que significou a sua ação como materialista ou como cientista, tá certo? Vamos lá. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais do que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão no funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir o que restava, e como não encontraram mais do que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se, nem puderam pegá-la. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria, e que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz ao nada. Triste consequência, se assim fosse. Porque então o bem e o mal não teriam sentido. O homem estaria certo ao não pensar senão em si mesmo e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre.
Só um pouquinho, Lilian, só um pouquinho. Esse primeiro materialista que ele fala, e que provavelmente foram aqueles que se voltaram completamente às observações dos seus sentidos, né? Onde o que ele via no microscópio, o que ele estudava no seu tubo de ensaio, nas lâminas de apreciação, e toda a sua força concentrada justamente na demonstração daquela matéria, não lhe permitiu alçar o voo mais alto e ver o que estaria por trás daquela ação material. A esses, evidentemente, a conclusão é peremptória, no sentido de não haver nada além das reações físicas eminentes daquelas propriedades materiais. Então, ele está dizendo que há esse tipo de materialista que, pelos estudos que fizeram, chegaram a essa conclusão. Agora ele vai continuar. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque, em parte, algumas foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essa base traria em si mesma os germes da dissolução, e os membros se dispersariam entre si como animais ferozes. Só um pouquinho, Lilian. Nós vamos pensar, gente, hoje há um ramo de pesquisa da ciência, né, que chama-se estudos de EQM, né, estudos de estado quase morte, inclusive feitos por médicos, por cientistas capacitados, gabaritados para essas pesquisas. Então, conclui-se que determinado aspecto há em nós uma porção extrafísica que, em determinadas circunstâncias, consegue uma independência, tá certo? E nesses estudos, vários relatos e várias evidências que pessoas saem do seu corpo e observam, em especial, por exemplo, as operações que estão sendo realizadas ali, com detalhe as conversas dos médicos que estão ali a conversar, inclusive anedotas e outras coisas. Consegue observar de situações que está acontecendo fora do hospital, por exemplo, um acidente que aconteceu na frente do hospital ou uma outra situação de tiroteio, enfim, relatam aspectos que, estando no corpo, não seriam capazes de observar isso. E aí, muitos especialistas dizem que essas reações acontecem por causa de determinadas substâncias secretadas em estados críticos do corpo físico, e essas substâncias são capazes de realizar, tipo, essas alucinações, né? Então, eles colocam essas situações que são relatadas, comprovadas pelos diálogos feitos, pelas ações, como alucinações provocadas por determinadas substâncias orgânicas secretadas neste momento. Então, veja, são duas formas de você observar e analisar o mesmo fato. Uma isenta de preconceito, a qual admite que há em nós uma porção extrafísica independente e que pode, com liberdade e critério, analisar situações fora do corpo. A outra, não admitindo isso, coloca isso como um efeito fisiológico do próprio corpo à base das alucinações, né? Então, são duas posições diferentes dentro do sentido científico materialista. Uma abre o seu coração e aceita evidências dessa outra situação. É interessante isso, viu, Lívia? E como justifica quando essas alucinações elas são comprovadas dentro de todo um contexto que está sendo colocado ali? A gente teve aqui várias palestras, né, daquele médico que é do Amapá? Do Amapá. Do Amapá, sobre EQM. E eu passei isso para um amigo nosso,
que a gente teve um encontro na casa dele uns tempos atrás, e ele fez uma cirurgia cardíaca. Ele estava muito mal, enfim. E ele contou a experiência que ele teve. Ele não é religioso, nada disso, muito pelo contrário, mas ele depois disso, ele passou a ter uma outra visão, Mari, porque ele viu toda a operação dele, ele viu quando ele foi ressuscitado, né? Porque ele teve uma parada lá, e ele contou para o médico tudo isso. Né, como que aconteceu, o médico falou assim, não, realmente aconteceu tudo isso, assim, assim, assim. O diálogo entre os médicos que estavam ali, ele contou tudo. Né? E o que ele disse para nós, que os médicos disseram que isso é mais normal dentro de um centro cirúrgico do que a gente possa entender, né? Porque Sim. Acontece muito disso. Então, é uma coisa muito interessante isso também. Antes de você ler aí a nota, lê o que o Olício está dizendo aí para nós. Olício Júnior. Tudo na vida depende do dinheiro. Se não for para ter o dinheiro, não há razão para viver. Então, infelizmente, Olício, essa é a concepção materialista, né? Esses são os objetivos do capitalismo como vamos dizer assim, uma filosofia, uma ideologia. Porque tudo gira em torno do ganho da riqueza, da matéria, e para ter riqueza e matéria, só pode ter dinheiro, né, meu querido? Sem dinheiro, nada disso tem. Desde que o mundo é mundo, meu querido, sempre foi assim, né? Os dracmas e tantas outras moedas existentes aí das civilizações sempre tiveram o peso, né? E por isso que Jesus muitas vezes se referiu ao dinheiro, à moeda, né? Naquela passagem da moeda, de quem quer sacar aí, né? E aí a moeda dar a Deus o que é de Deus, né? E a César o que é de César, né? Então, nesse sentido, o mundo sempre girou em torno do vil metal, mas também, de tempos em tempos, filosofias vão aparecendo para, aos poucos, né? Esse sentimento do poder da riqueza vá diminuindo. Dia virá que não haverá mais o poder do vil metal, porque compreender-se-á a doutrina de Jesus na sua essência, e aí nós vamos realizar ao próximo aquilo que nós queremos que seja feito para nós. Então, não haverá mais esse ganho em cima do outro, não haverá mais essa expoliação e esse sentimento do poder oriundo do dinheiro, tá certo? Vamos torcer para vir logo, né? E que a gente aprenda logo com isso, né? É. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Tem horror ao nada, e é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. E quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo que ama? Quem poderia ver sem horror abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e ao mesmo tempo dizer: qual? Depois de mim, nada, nada, nada mais que o nada. Tudo se apagará da memória dos que sobreviverem a mim. Dentro, em breve, nenhum traço haverá de minha passagem pela terra. O bem, mesmo que eu fiz, será esquecido pelos ingratos a quem servi. E nada para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva, a não ser o do meu corpo devorado pelos vermes. Só um pouquinho, Lívia. Aí já é um segundo quadro, né? Já é um outro materialista, um outro tipo de materialista, que em especial começa a fazer reflexões quando vai chegando a sua hora, né? Porque se a vida toda, todos os seus pensamentos, as suas atitudes foi voltadas para o materialismo, agora já na idade avançada, já com a iminência da chegada, né, do julgamento final, então começa a ver
as perguntas, as aspirações, os anseios que quando jovem não tinha, mas agora inevitavelmente começa a brotar, porque ele está mais próximo, vamos dizer assim, do fim da jornada material do que antes. Então esse questionamento acaba sendo algo, importante e que vai, de alguma forma, contribuir para o processo final da sua vida, né. Porque a partir do momento que ele começa a essas perguntas, essas perquirições, e começa, através desses questionamentos, buscar algumas respostas, ele já vai se preparando para o inevitável, né. Todos nós, eh, teremos a morte pela frente, isso é inevitável, né. Então, se nós começamos o a o preparo, né, o planejamento, a estruturação da nossa passagem bem antes, evidentemente, então, nós estaremos muito mais preparados para essa passagem que todos irão ter. Afinal, você já viajou para o exterior, Lilian, alguma vez? Não, no exterior não. Então vamos supor que você pinte aí um dinheirinho e vão te dar uma passagem para Paris, tá certo? Daqui a 6 meses. Você vai ficar quietinha ou vai começar a planejar, saber como é Paris, em que local você vai se hospedar, que tipo de roupa você tem que levar, qual que é o clima de lá, né? Onde é mais fácil você se hospedar, enfim, você vai começar uma busca, né? Um roteiro, um planejamento para o que vai acontecer na sua futura viagem, não é isso? Sim. Pois então, se nós vamos viajar também para o desconhecido, nós temos que buscar, gente, um planejamento. Nós temos que buscar essa preocupação. Ou eu vou esperar no dia que eu estou já findando as minhas forças físicas para pensar nisso. Não, né? Então, se a gente planeja, se a gente pensa, se a gente faz todo um estudo a respeito disso, obviamente essa viagem vai ficar mais fácil, vai ficar, de uma maneira menos obtusa, menos escura, menos misteriosa, né. Então nós temos que ter essa preocupação. Então encaremos a morte do corpo físico como uma viagem para um local que não conhecemos. E nós temos que buscar maiores informações a respeito disso. Quanto mais informações, melhores. É por aí, eu falo isso para minha mãe. A gente vai falando, né? Mas É, é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, né, Mário? por Vamos aí. dar, vamos dar boa noite para o Enderson Márcio, que acabou de entrar. Boa noite, Márcio, tudo bem? Boa noite, Márcio. Bom, vamos lá. Este quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim e a razão o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor positivo. E é isso que para muitos engendra a dúvida. Está certo que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma, alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que é tudo isso? Mas o que é que tudo isso nos oferece? O que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde com a imensidade, como as gotas da água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada? Disse ainda que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas, e para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados, segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? A própria Igreja as compreende nesse último sentido. Mas, então, que sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar do suplício? Em uma palavra, o que se faz, o que se vê nesse mundo que nos espera a todos?
Pode continuar? Só mais essa última parte aí. Dizem que ninguém costuma se dizer, voltou de lá para nos dar conta do que existe. Aí. Parei. Essa terceira parte aí já é o aprofundamento dos questionamentos que o quadro anterior iniciou, né? O quadro anterior, o materialista começou essas indagações, começou a se preocupar, puxa, a morte está chegando, e agora, né? O que vai acontecer? Já essa terceira condição já é o aprofundamento do questionamento. E talvez o principal deles é esse. Puxa, eu conquistei tantas coisas, eu amo fulano, eu amo Beltrano, eu tenho esses sentimentos. Será que todos esses sentimentos, essas conquistas emocionais vão se perder? Vão voltar como uma gota para o oceano? E é justamente essa perda da sua individualidade como ser eterno, como coisas que ele conquistou durante a vida, é isso que vai abalar maior as suas estruturas. E nesse questionamento, então, muitos começam a buscar respostas em várias religiões. Vai ver o que a católica fala, vai ver o que a protestante fala, vai ver o que o espiritismo fala, enfim. E começa uma busca em torno de respostas. E essas perquirições, esse questionamento que é colocado agora com mais profundidade, é que vai, de alguma forma, talvez mudar a sua forma de encarar o que antes era chamado de materialismo, ou não acreditava absolutamente em nada, e conforme as respostas, então, uma nova ordem de fé, de esperança no futuro. Isso é um processo natural, gente, né? Nós passamos por isso, esse processo natural, lembrando que isso faz parte do projeto reencarnatório, da pessoa ter essa experiência da busca da espiritualidade enquanto em vida, porque ele nasce sem crença nenhuma. No decorrer da sua vida, muitas coisas acontecem que ainda não despertam a sua crença. E aí, no fim da vida, então, há o iniciar de um despertamento numa crença, numa religião. Então, aí, os objetivos reencarnatórios começam a ser estabelecidos. E ele acaba, por sua vez, quando então adquire uma fé, ele acaba vencendo, né, essa missão, essa determinação reencarnatória do adquirir a fé. Tudo é evolução, tudo é crescimento espiritual, tudo são oportunidades de experiências reencarnatórias, tá certo? Isto, porém, é um erro, e a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, a de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas sim através dos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um pinta à vontade, que os poetas embelezam com as suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem. É a realidade que nos mostra a sua face, porque são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, permitir-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida. E por esse meio nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada, segundo os nossos méritos ou os nossos delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos aí encontram a fé, e os tíbios uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. E se assim acontece, é porque Deus o permite. E o permite para reanimar nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem, pelas perspectivas do futuro. Então, veja só, né? Ele inicia o processo falando do materialista, daquele que acaba até
influenciando de forma danosa, né, a sociedade como um todo, porque não há nenhum fim, não há nenhuma persistência do espírito, então vamos viver o agora, o imediatismo, vamos viver os prazeres mundanos, e isso então é uma reversão dos valores que Cristo outrora nos deixou. E aí ele vai ponderando, colocando uma renovação do materialista que já começa quase no período da morte, questionamentos. Puxa, agora está chegando a minha hora, o que será de mim? Né? E aí coloca aquele que foi além, né? Começou a pesquisa, começou a se instruir, porque as questões para ele naquele momento são importantíssimas. E aí nessas pesquisas, evidentemente, ele pode encontrar o espiritismo. E encontrando o espiritismo, então, ele vê que o espiritismo é a doutrina que mais coloca os mistérios da divindade como algo clemente à razão. O espiritismo é a única doutrina, é a filosofia moral mais elevada que a Terra hoje é permitido ter, porque é a única que nos dá as explicações de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sofro, por causa das questões do destino do ser e da dor. Ela é a única doutrina que dá explicações plausíveis à razão, e não apenas induções a acreditar pelo fato de uma indução, porque o padre falou, o pastor disse, e eu vou acreditar por causa disso, né? Não, eu raciocínio, eu faço com que a minha razão entre num entendimento e aceito porque eu entendi, porque eu compreendi, porque isso é clemente à razão, porque isso tem lógica, né? Além disso, ela oferece fatos, oferece evidências muito concretas a respeito da vida após a morte. Relatos de entes queridos que nos trazem com muita propriedade, com muita segurança, com muitos detalhes, o que fizeram, o que deixaram de fazer e o que estão a fazer no presente momento. Nos revela a possibilidade da comunicação entre o céu e a terra, isso é, entre o mundo material e o mundo espiritual. Nos revela as leis naturais, como, por exemplo, a lei de causa e efeito, a lei do progresso, e também a lei do amor, que é uma lei universal. Enfim, nos dá toda uma gama de informações que são completamente compatíveis à razão e nos trazem uma tranquilidade a respeito do desconhecido. E por isso é chamada de doutrina consoladora ou consolador prometido que Jesus outrora nos deu. Porque o que faz a doutrina se não nos consolar? Ela nos consola em todos os aspectos, porque nos dá respostas cruciantes dos nossos anseios, dos nossos medos, dos nossos desejos, e nos mostra que aqueles entes queridos que foram na nossa frente continuam mais vivos do que nunca, e mais do que isso, continuam a nos influenciar, nos amparar, nos apoiar, mesmo que invisivelmente. Então, que doutrina que consola mais do que essa? Não existe. Então ele fecha esse parágrafo falando a respeito do espiritismo com muita propriedade. É por aí, minha querida. E uma coisa que você sempre nos lembra são os casos relatados no Céu e Inferno, né, Mário? Que lá a gente tem todos esses exemplos aí, daqueles que já foram, daqueles que não acreditavam, e quando chegaram lá tiveram a surpresa de poder se comunicar, tão logo chegaram com os que ficaram aqui. É isso aí. Meus queridos, vamos encerrando por hoje. Que hoje já falei demais, já falei à tarde, falei agora. Tá bom demais já. Já tem gente cansada de me ouvir aí. Acho que a Aquilina teve à tarde conosco, se eu não me engano também a Marilza teve, enfim. Já devem estar cansada de me escutar, viu? Ah, mas eu não te ouvi hoje, então estou aproveitando. Você faz a nossa prece, então? Vamos lá. Ainda em sintonia com o plano maior, agradecemos por tão profundos momentos de luz e harmonia e que esses momentos se revertam em nossas vidas através das nossas ações, do nosso dia a dia. E agora, com sentimentos de amor e gratidão,
Vamos emanar energias de paz, de amor a todos os povos da terra. Vamos vibrar por todos que sofrem ou passam por alguma dificuldade, para que sejam amparados e acolhidos com todo amor. Vamos vibrar por nossos familiares, por nossos amigos e por aqueles que ainda não conseguimos chamar de amigos, que já desencarnaram, também para que sejam envolvidos com muita paz, com muito amor e serenidade. Que nós possamos buscar sempre estar em sintonia com o alto, buscando nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus a luz para nos guiar. Agradecemos por mais essa oportunidade e pedimos que nos dê uma boa noite de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Maravilha. Minha querida, se quiser deixar aí as suas considerações finais, fica à vontade. Agradecer a espiritualidade amiga que nos proporciona esses momentos de estudo, essa possibilidade da gente estar aqui. E agradecer pessoalmente a possibilidade de eu estar aqui mais uma vez, buscando um pouco mais de entendimento, buscando um pouco mais de esclarecimento. A todos vocês que estiveram aqui conosco, que vão estar depois, né, que continuem assim, né, e a você, Mário, pela oportunidade que você nos proporciona. Nós é que agradecemos a sua presença magnânima, iluminada. Atrasada. Isso faz parte, isso faz parte. Bom, gente, olha, não se esqueçam, amanhã temos estudo novamente, né, com a nossa querida Miriam, às quintas-feiras, às 20 horas, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre trazendo aí as interpretações, né, segundo as orientações da doutrina espírita do Evangelho de Jesus, às 20 horas. E também vamos lembrar que teremos esse domingo, né, o nosso tradicional yakisoba. Ainda dá tempo, ainda dá para vocês reservarem. É R$ 35,00 o tradicional e 30 o vegetariano. Então vocês podem pedir através desse telefone que está aí, ó, 12-3208-3604, ou no tradicional telefone, né, que nós usamos para os nossos atendimentos virtuais e etc., que é 99-613-2114, tá certo? Então não deixem de nos auxiliar, né, comprando aí um yakisoba e se deliciando aí com um yakisoba que já é tradicional aí da nossa casa. E nós temos agora também novidades, tá certo? Eu vou colocar para vocês a vinheta e na sequência a gente vai falar um pouquinho. Isso aí, gente. Vem aí o EFEUBA 2024, a nossa 7ª edição.
nós vamos fazer esse ano num local diferente, vamos fazer lá no Sítio Paraíso, que é já lá no fim do Horto, já quase no pé da serra, também um local muito legal, a natureza ali ao lado, tem um rio maravilhoso, ali tem piscina, enfim. Então, nós teremos aí palestras, nós teremos show musical, teremos oficinas e todas as atividades para criança e também para a mocidade. E num preço que conseguimos manter do ano passado, gente, R$50 a entrada, incluindo no sábado, café da manhã, almoço e jantar. E se a pessoa for 2 dias, é R$90, ainda tem um desconto. No domingo não tem jantar, mas tem café da manhã e almoço, tá certo? E sempre um lanchinho da tarde. Então, por R$50, gente, pelo amor de Deus, onde a gente vai encontrar uma condição dessa num preço desse e com as atividades que é oferecido? Então, queridos espíritas, vamos lá, gente, vamos comparecer, vamos lá prestigiar, porque o movimento espírita carece da união dos espíritas, carece dos espíritas se fortalecerem, comparecerem, para que então nós possamos estar ali unidos, né, nesses ideais de desenvolvimento da doutrina espírita. Nós não queremos ganhar nada, gente. E como é que a gente conseguiria ganhar oferecendo todas essas refeições, ainda o aluguel do local? Então, não há nenhum objetivo de lucro, absolutamente ao contrário. O objetivo é divulgação da doutrina espírita e colocar um dia onde nós possamos livremente conversar, gente. Estar ali, trocar ideias, informações. A gente só se vê no centro, não é verdade? A gente só está lá no centro para assistir palestra e aí vai embora. Não, esse é um local que eu posso ficar o dia inteiro conversando, trocando ideias, batendo papo e assistindo às atividades. Então, veja, é uma oportunidade, né, fantástica aí para a gente congregar as nossas ideias. É por aí, né, Lilian? E assim, esse não é um evento exclusivamente para o espírita. Traga aqueles que você conhece, seus amigos, mostre para eles o que nós fazemos, o que nós entendemos. É uma abertura também para essas pessoas, para elas conhecerem um pouquinho mais. E o que o Mário falou, é um dia onde a gente se encontra, tá, num lugar como esse, junto à natureza, que é maravilhoso. Eu não conheço ainda o local, o outro que nós fazemos, muito bom, né? Esse, pelas fotos que vocês estão vendo aí no vídeo, também é muito convidativo, eu tenho certeza que vai ser um evento muito bacana, e fora tudo aquilo que a gente consegue ter lá, né? E isso que o Mário falou, não se ofere lucro num evento desse, tá? O evento ele tem que acontecer, e como a entidade, ela é sem fins lucrativos. Todo o dinheiro que entra para a entidade, ele é empregado de alguma maneira, sempre nas nossas obras sociais. A gente não tem dinheiro aplicado para nada. E a única maneira de nós fazermos um evento desse é dessa maneira, com que todos contribuam, né, para que a gente possa realizar um evento maravilhoso desse. Tenho certeza que todos que participarem vão gostar e o ano que vem vão estar ali esperando para mais uma edição. Isso aí, maravilha. Bom, agradeço aí a todos que estiveram conosco, a você, Lilian, por estar sempre aí nos apoiando, nos ajudando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, continuem com a gente na nossa programação e amanhã tem mais, gente, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. A Rádio Web Sementes da Boa Nova apresentou Cursos Online, a sua oportunidade de aprender um pouco mais e interagir conosco.